bem-vinda a mais um episódio aqui desse podcast em que eu escolhi cutucar uma ferida, pelo menos minha. Talvez sua que tá aí ouvindo, se você é uma pessoa, por exemplo, tem várias possibilidades, né? Mas uma delas, você é uma pessoa que talvez seja muito perfeccionista, muito correta, muito certinha. Talvez eu mexa na sua ferida também. Porque a gente vai falar do arcano do louco no tarô, a carta de número 0, que é associada ao Coringa, o Joker, que é o trickster, o arquétipo do trickster. E ele existe, essa força, esse arquétipo, ele existe, essa matriz, né, de referência, de energia, ela existe em todos nós, porque todos nascemos da mesma matriz humana. Então, o inconsciente, ele renasce em cada um de nós. E por isso, todos temos todos os arquétipos, todos os complexos. O que é maravilhoso, porque somos cheios, repletos de potencial. Só vai ter o problema quando aquilo se torna realmente um problema, uma questão patológica, né? Mas, enquanto é potencial, a gente pode se beneficiar daquilo. E a gente pode transformar também, porque se você se identificou com o que eu falei, né, logo agora no início, essa energia que hoje pode estar, talvez, de alguma forma, te bloqueando, em algum sentido, mesmo que muito pequeno, ela pode ser transformada positivamente, e você usar isso como realmente, de fato, um potencial positivo. Então, o objetivo desse áudio é mexer, manipular, sei lá, dar uma transformada nessa energia, quem sabe, né? Só pelo fato de eu falar e você de ouvir, a gente já tá fazendo isso, a gente já tá mexendo o caldeirão, né? Então, minha intenção aqui é começar. Sempre. A minha intenção em todos os áudios é começar a falar sobre por quê. Quando a gente está falando de inconsciente, a gente está falando de um grande infinito, de algo que não acaba nunca. Então não tem como encerrar o assunto de um arquétipo, assim como não tem como encerrar o assunto de um arcano. E é por isso que cada leitura é diferente, cada leitura de tarô, né, quando a gente usa as cartas, e cada carta pode ser falada muito, muito tempo. Uma leitura, claro que vai ter suas limitações, mas ela pode ser feita com uma única carta, porque ela ali é cheia de significado. Ainda mais naquele contexto, daquela pessoa. E vai ter outro significado para outra pessoa, enfim. Os arcanos, eles são infinitos também. E aí, eu tenho aqui na minha frente, quando eu fui começar a gravar, né? Quando veio a ideia e eu me organizei aqui para gravar, eu quis pegar 3 cartas, 3 tarôs diferentes, para olhar, pra, enquanto eu tô aqui falando, gravando, ficar olhando para elas. E em uma delas, no tarô mitológico, o louco, ele é representado por Dionísio. Dionísio traz a ideia que a gente associa, né, aos nossos impulsos mais profundos de ir em direção ao desconhecido. É o que tira a gente do lugar em que a gente está e nos coloca num novo lugar. Então, a loucura, né? A gente considera louco aquele que cruzou a fronteira, que não tem mais o limite do que talvez a gente chame de bom senso, do que talvez a gente considere padrão, correto, comum, não sei. Mas todos temos algo de louco, já dizia o ditado popular de médico louco, cada um tem um pouco, ou todo mundo tem um pouco, e isso é muito real. Exatamente como eu acabei de dizer, todos temos todos os arquétipos em nós, né? Nós estamos mergulhados nesse grande inconsciente coletivo e por isso a gente acessa todas essas energias, positiva ou negativamente. Só que eu vou deixar o louco Dionísio de lado hoje.
como eu acabei de dizer, né? São energias infinitas, então eu tô escolhendo separar. Hoje, não falar do louco Dionísio. Eu quero focar no louco talvez mais tradicional, que, bom, quando o tarô surge lá atrás, nas cortes, ele vem das cartas de baralho comum, do jogo de baralho, né? Aquele numerado que tem a corte, né? Que nem era, tinha outra configuração, o rei, rainha, valete, pajem, né? O baralho que a gente hoje usa foi se desenvolvendo a partir dessas cartas primordiais lá das cortes francesas, italianas, enfim, vem dos árabes. E lá, e nessas cartas, né, a gente tem a figura do Coringa, que é o Joker. E é a carta que não tem número. Por ela não ter número, no jogo, não no jogo de tarô, mas num jogo de cartas, a gente pode usar ela em qualquer posição. Ela é o trunfo. É a carta na manga, né? A gente pode usar ela em todas as situações para ter um benefício a partir daquele movimento de colocar aquela carta que não tem número, que é indefinida, ali naquele lugar. Isso por si só já é muita coisa. A gente já pode falar muita coisa sobre isso. Porque quando a gente está falando do Trickster, que é o arquétipo do Coringa, e aí a gente também pode pensar no que representa, né? O Coringa que a gente tem de imagem hoje, dos filmes e tudo mais, mas não vou agora, nesse momento do áudio, eu não vou entrar aí, ainda pelo menos. Mas esse Coringa, essa carta indefinida, essa carta não numerada, essa carta que é o trunfo, que pode ser usada em qualquer situação, ela tem por si só essa grande ambivalência. Ela é a própria ambivalência. Ela carrega em si o Trickster. A gente pode pensar associar a figura do malandro, por exemplo, ou a gente pode pensar na própria energia de Exu, por que não? Exu é muito associado a Hermes. Se a gente for olhar para o tarô mitológico, né? Hermes é a carta seguinte, é a carta do mago. O louco é Dionísio, mas enfim, a gente tem essa figura que carrega em si todo o potencial do caos. Por isso, talvez essa comparação com a energia de Exu. Tem o caos, mas também ali está contido todo o potencial de transformação. E para muitas pessoas, o Trickster, eu estou usando esse termo porque na psicologia ele é o termo utilizado, mas vou tentar falar o Coringa, talvez? Não sei. Vamos ver o que vai saindo aí ao longo do áudio. Ele é muito complexo. Para muitas pessoas ele é muito difícil. Para mim é muito difícil. E aí quando a gente pensa, né, numa psique, numa consciência, como a gente chama, unilateralizada, se eu, aqui na minha vida, enquanto persona atuante no mundo, sou muito certinha, não coloco o pé para fora da linha, sigo as leis, sigo as regras, a ordem, não faço nada que é errado, se eu tenho isso muito forte, esses valores, né, a gente pode chamar assim, muito fortes, no meu inconsciente tem um Trickster muito forte também. Tem essa energia do caos que quer colocar tudo fora do lugar. Tem essa energia daquele que é o malandro que quer se dar bem a todo custo e vai quebrar as regras, vai sair da lei, vai ser o grande fora da lei. E eu tô o tempo inteiro contendo ele, eu enjaulo ele e deixo ele quieto. Só que ele não fica quieto. Ele se manifesta de um jeito silencioso. E é aí que tá o grande problema. E eu tô aqui falando dele exatamente para ver se eu dou lugar a ele.
E quem sabe você que está ouvindo, se você se reconhece de alguma forma como eu, né, com características como as minhas, você ouvindo também pode talvez se beneficiar. Como eu disse, a gente vai manipulando a energia. Quando a gente fala, a gente dá espaço para ela se manifestar. A gente dá um altar para ela. Esse é o grande propósito de toda a prática analítica junguiana. Dar um altar para aquilo que quer se manifestar. E hoje está se manifestando no nosso inconsciente. Muitas vezes gerando obstáculos, problemas pra gente, que a gente não sabe de onde vem e o que vai fazer, né? Então é por isso que eu tô aqui falando. E eu posso usar, eu vou trazer o meu exemplo, né, algo pessoal, para ilustrar o que isso significa enquanto problema, mas eu convido você a refletir, você que está ouvindo, a parar um pouquinho para refletir onde o seu trickster tá na sua vida hoje. O meu exemplo vem de um relacionamento com esse trickster, com esse malandro. Um relacionamento extremamente abusivo, que durou muitos anos. E, bom, por eu não me relacionar com ele, ele acabou se projetando numa pessoa. Basicamente, é isso que aconteceu. E eu descobri isso através de um sonho. Eu comecei, na verdade, isso já tem um tempo, e eu ainda tô nesse processo. Porque não é simples. A gente tem muito essa falsa ilusão, né, de que quando a gente descobre algo, aquilo magicamente vai se transformar e vai encerrar o assunto e pronto, próximo. E não é assim. Processos. A vida é um grande processo, a gente precisa de tempo para cada um desses processos e tá tudo certo. Comigo é assim, com você é assim, com todo mundo é assim, até com Jung foi assim. Então, é isso. Tudo começou num sonho, em que eu sonhei com esse ex e ele me dava brincos com as formas dos naipes das cartas. Era o naipe de copas e o naipe de ouros. As duas cartas, os dois naipes que são representados pela cor vermelha, né, no baralho. E quando eu acordei, eu acabei comentando com algumas pessoas, né, do meio, num grupo. E eu falei assim, eu fiquei muito chocada com aquele sonho, muito simples. Mas eu falei, o meu comentário foi, nossa, pela primeira vez eu sonhei com algo que se refere aos símbolos do trickster. Eu nunca tinha sonhado com ele. E aí, alguém me falou exatamente isso. Você nunca percebeu que você estava se relacionando com esse trickster, que ele estava totalmente no inconsciente. Nesse sonho ele se mostra. Ele se apresenta para a consciência através desses símbolos. Mas isso não quer dizer que você não se relacionava com ele antes. E foi a primeira vez em que a mente explodiu. Sabe aquele emoji da mente explodindo? É isso. É óbvio. Era muito óbvio. Ali ficou muito claro. Se eu não me relacionava com esse trickster na consciência, ele se manifesta de uma forma inconsciente. E aí, como essa pessoa bem disse, eu poderia viver aquilo em relacionamentos. E eu falei, foi exatamente isso. Foram 10 anos num relacionamento exatamente com esse trickster. Que não foi nada bom, né? No final das contas, era abusivo, era tóxico, enfim. Foi difícil me desvencilhar dessas garras, mas consegui. E a partir daí, essa figura ela começa a aparecer de outras formas. Então, primeira coisa que eu tô aqui falando nesse momento para você é que preste atenção. Por isso que eu falei, né? O meu objetivo com esse áudio é trazer essa pergunta: como que você está se relacionando com esse trickster no seu inconsciente? Onde que ele está se manifestando na sua vida? Porque ele vai estar. Se você não é a pessoa que eu chamo, né, de malemolência. Se você não tem malemolência na sua vida, se você é muito rígida, muito certa, muito correta, muito justa o tempo inteiro
E muitas vezes isso pode pender até, né, na balança, pode pender para uma grande autocrítica, um grande autojulgamento e autopunição, porque você precisa se manter na linha, e se você não é, né, se você o tempo inteiro evita ser o réu, aquele que agiu fora da lei e foi preso, né, se a gente pensar assim, simbolicamente falando, você é o juiz que está julgando, e aí você está se julgando, você está julgando essa parte inconsciente em você o tempo inteiro. E isso pode gerar consequências. Então, o grande objetivo desse áudio aqui é te convidar a refletir sobre, é o primeiro passo para esse processo. Talvez, né, para o seu processo. E por quê? Aí voltando pro louco, né, pro bobo, como eu disse, o palhaço, o trickster, o bufão, o bobo da corte, no tarô do Osho, né, o louco se chama o bobo e ele tem essa vestimenta de alguém que parece, né, um bobo da corte mesmo. Ele tem em si a inocência, ele tem a inocência ao mesmo tempo. A gente o tempo inteiro vai estar falando da ambivalência, da dualidade, do caos e da transformação, né? Potencial caótico e transformador, da inocência e da malandragem. E tudo isso faz parte desse arquétipo e desse arcano. Arcanos são mistérios, né? Eles são considerados chaves que mostram mistérios. Arquétipos são matrizes energéticas, né, para uma determinada configuração comportamental. Então, o louco, o bobo, o trickster, ele está hoje, de alguma forma, se manifestando, te conduzindo e te convidando também a usar essa energia na sua vida. Seja enquanto o aspecto da diversão, da inocência, daquela, como até um pouco próximo de Dionísio, como eu falei lá no início, o grande impulso que todos temos de inocentemente ir em direção ao precipício, em direção ao desconhecido, e lá tem grandes outros potenciais de vida. A gente não cresce naquela famosa zona de conforto, né, no que é conhecido, a gente sempre cresce no desconhecido. Então, o tempo inteiro, o nosso grande processo de vida é se direcionar para esse lugar, que é um lugar de expansão. Vai ter os seus perigos, sim, e é aí que tá os outros símbolos da carta, do arcano, do louco. Ele vai sem nada, ele não leva defesa alguma, ele vai mal e porcamente com a roupa do corpo, ele sai com trapos, ele sai da caverna, ele sai da indiferenciação daquilo, ou do conhecido, né, da caverna. A caverna representa o nosso lugar interior, o nosso mundo interior, a nossa vida, o nosso conhecido, e ele vai para o novo. Ele vai vestindo trapos, ele vai carregando às vezes, algumas cartas, ele carrega uma trouxinha, algumas nem isso. Aqui na carta do bobo do tarô do Osho, ele tem um buquê de flores na mão. No outro tarô que eu escolhi para ilustrar aqui enquanto eu gravava é os videntes da luz. E a carta do louco nela carrega é uma mulher que está se jogando. Ela está de costas em um precipício, se lançando de costas com um cristal, parece uma ametista, nas mãos. Ela só carrega isso e a roupa do corpo. Então é isso, a gente precisa ir para esse desconhecido desarmado e sem carregar escudo até, sem carregar nada que vá blindar a gente, bloquear a gente de viver as experiências. A gente não pode ir com uma defesa. A gente tem que ir aberto, como essa mulher aqui está de costas. Ela está confiando plenamente no desconhecido, ela se lança, né? A inocência do bobo está aí.
Mas ao mesmo tempo, esse louco, esse bobo, esse trickster, o palhaço, o bufão, ele tem a malandragem. Ele tem ali a sagacidade de alguém que sabe o que fazer, o que falar, quando falar, por onde ir, como agir. Muitas vezes, nenhum desses que eu tenho aqui na minha frente tem essa figura. Mas muitas vezes o louco, ele tem a imagem de um cachorro. A pessoa, a figura do bobo, está acompanhada de um cachorro. Que são os instintos. Aqui o próprio Dionísio é o instinto. E eu disse que não ia falar dele, né? Mas estou falando. Mas não enquanto o arquétipo Dionísio. Os instintos, eles são o que nos guiam, nossos instintos nos guiam e vão tirando a gente das armadilhas do caminho. Esse é o potencial positivo do trickster. Não é o malandro que só quer se dar bem em cima do outro e vai passar a perna e vai ludibriar e vai roubar no jogo. O trickster, ele não precisa roubar em todos os jogos. Ele não é isso, ele não é só o lado negativo, se a gente for pensar que isso é algo negativo, né? Porque para outras pessoas pode ser positivo. Depende de quem tá manifestando a energia, né? Mas aqui eu tô falando a partir de mim, a partir do meu eu, então é negativo nesse sentido, no sentido de ludibriar, só que ele não precisa ser só isso. É claro que assim, eu trouxe um pequeno recorte da minha experiência, tem muito mais coisa aí, tem até questões familiares envolvidas em tudo, todo esse arquétipo, né, os complexos, eles evocam, eles estão energizados por muitos eventos, muitas pessoas até, né, então não é só isso, não é tão simples assim, isso é tudo que eu poderia trazer aqui, mas existem essas pessoas que hoje são excluídos, que eu excluo por serem diferentes de mim, por agirem de uma forma que eu condeno, só que aquilo, se eu condeno o outro, se eu condeno no outro, eu condeno em mim. Então é um espelho. Eu volta e meia falo isso, né? De que as pessoas são espelhos nossos, porque é real, é isso. Quando a gente ignora, exclui, condena algo no outro, é porque a gente não tem a capacidade de lidar com aquilo em nós. Então a gente escolhe ignorar, a gente escolhe julgar, condenar e excluir. Quando, como eu disse lá no início, o grande movimento que a gente precisa fazer, aí é realmente um caso de precisar. Quer dizer, é aquilo, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas, se você quer dar passos na sua vida, se você quer sair do lugar que você tá, se apropriar da energia do louco e sair do lugar que você tá e ir para um novo lugar maior, expandido, melhor, você precisa, de fato precisa, aí o verbo é esse, trabalhar essas questões internas. Então você precisa olhar para isso. Por que eu tô fazendo isso? Primeiro, talvez, com o outro, para depois entender por que eu tô fazendo isso comigo. Eu tenho medo de quê em mim? O louco, se a gente pensa nele como um grande selvagem, a gente ainda assim, eu disse que não ia fazer, mas estou aqui fazendo mais uma vez. Voltando para Dionísio, ele é muito associado à imagem da selvageria, né? Daquilo que é mais primitivo, dos instintos primitivos em nós. Então, a gente pode estar falando de algo que é totalmente selvagem, num sentido, aí sim, porque no áudio, não, acho que não no anterior, mas no que eu falo sobre o arquétipo da mulher selvagem, quando a gente fala de selvagem ali, naquela mulher, naquela figura, naquele arquétipo, não é o selvagem que sai por aí sem roupa, mostrando os dentes e rosnando para as pessoas, desgrenhada, com as garras de fora, querendo avançar no pescoço de todo mundo. Não é esse tipo de selvageria que o arquétipo da mulher selvagem evoca em nós e traz para nós como potencial. Selvagem no sentido de natural, de conexão completa e direta e sem ruídos com os nossos instintos. A preservação desses instintos que dá capacidade para a gente fluir na vida, evitando os obstáculos, né? Evitando ao máximo, o tanto que for possível, os perigos do caminho.
É muito diferente. E aí, muitas vezes, Dionísio, ele tem essa deturpação, né? Ele é associado ao que é selvagem nesse sentido que eu acabei de falar. O que é o sexual, né? Os instintos sexuais aflorados e as orgias e tudo mais. E não é isso, Dionísio não é isso. Dionísio é o grande arquétipo do sagrado. É a criança sagrada em nós. Olha a diferença, né? Então, não vou entrar por aí, mas isso fica para um outro episódio. Mas a gente pode se apropriar desse aspecto selvagem, natural, instintivo do louco e usar isso a nosso favor para fluir na vida, né? Como eu ia dizendo. Então, é aí que tá. Todo arcano, todo arquétipo, ele é neutro. Ele é tanto positivo quanto negativo. Depende da experiência, depende de quem tá manifestando a energia, de quem não, de como a pessoa tá manifestando aquela energia. Para que lado esse pêndulo tá pendendo, né? Para luz ou para sombra? Porque tudo nada é bom ou mal, tudo apenas é. Então eu tô aqui com esse áudio, eu vou encerrar por aqui, talvez em outro momento, mais pra frente, eu volte a falar, porque eu falei muito pouco sobre o louco em si, acho que foi só uma introdução, tem muito mais a ser explorado, mas meu objetivo é sempre ficar em 20 minutos, já tem 26 de áudio, mas o objetivo desse episódio é isso, é convidar a nós todos, que eu aqui falando, principalmente, em primeiro lugar, se eu falo, eu sou a primeira que precisa ouvir, e quem por acaso acessar esse áudio, o convite é esse, como que essa energia hoje está se manifestando e como você pode usar ela a seu favor, não no sentido malandro da coisa, de se beneficiar, né? Mas de como você pode transformar ela, manipular ela, colocar ela, usar ela, né, como o próprio Coringa, em qualquer posição do seu jogo da vida, usar esse trunfo, a carta na manga, e colocar ela, usar ela na vida, para que você tenha ali um portal, uma oportunidade de fluir melhor, de dar um passo mais fácil, porque essa é a energia do malandro. Ele sabe sambar conforme a música, né? Ele sabe fluir na vida. Então, como que você pode ser um pouco mais como ele? Menos rígida, menos autoritária, menos condenadora de si e mais fluida, porque a vida é fluxo. Então, ela tá te convidando o tempo inteiro a ser um pouco mais assim, não o extremo, porque aí a gente tá unilateralizando e tá levando de volta para a sombra, mas encontrando ali um caminho do meio entre um e outro. Esse é o caminho criativo. Esse é o caminho da transformação, que a própria energia do trickster, do louco, do bobo, ela traz em si a transformação de consciência, de comportamento, da vida como um todo. E é muito rico isso. A gente pode usar isso a nosso favor de um jeito harmonioso, equilibrado, natural, instintivo. Absorver essa energia de jeito que ela se torne instinto puro. Se torna parte de nós, não mais aquela parte que incomoda, que desagrada e que precisa ser enjaulada, mas como uma das partes que tem o seu lugar, que tem o seu espaço, tem o seu altar. Porque assim a gente para de viver essa relação com essa energia, com essa figura, com esse arquétipo, inconscientemente, e aí tendendo a viver isso de um jeito distorcido, em relações com o malandro que vai te ludibriar, vai te enganar, vai te trair, vai te passar a perna, vai se beneficiar. Tem tantas possibilidades.
né? Às vezes não é num relacionamento amoroso, às vezes é num relacionamento familiar, às vezes é uma sociedade no seu negócio, aquele sócio que vai e te passa a perna, que rouba todo o seu dinheiro. Quando você se harmoniza com essa energia dentro, ela para de se manifestar dessa forma distorcida fora. Então a vida fica um pouco mais fácil, pelo menos ali, naquela instância, naquele sentido, né? E aí você tem toda uma vida diferente, toda uma possibilidade de vida diferente, a partir de um novo lugar. E aí é quando você volta pro zero de novo. Porque na jornada do louco, no tarô, né, a gente tem os 22 arcanos principais, que vai do 1 ao 21, mais o louco, que é a carta de número 0. Ele, como trunfo que pode ser encaixado em qualquer posição, ele vai caminhando. A jornada dele é de caminhar, passando por cada um dos arcanos, aprendendo, vivendo uma experiência específica, aprendendo com aquela experiência, com aquela vivência, absorvendo o aprendizado e partindo para a próxima. São as casas, né, que a gente vai pulando no tabuleiro do jogo, né, já que a gente está falando de jogo o tempo inteiro. No tabuleiro do jogo, é aquele que vai pulando de casa em casa. Quando ele chega no final, ele volta para o início. Não no mesmo início. A vida é uma espiral, né, constante. Então a gente parece que está, às vezes, no mesmo ponto, mas não está. A gente aprendeu algo com a experiência passada e está num novo ponto. Mas talvez as situações se pareçam, se assemelhem. Só que aí agora a gente já sabe como agir. A gente já sabe o que fazer. A gente também sabe o que não fazer. O que é melhor não fazer. Qual caminho é melhor não seguir. Que passo é melhor não dar. Que palavra é melhor não ser dita. Né? Então, esse é o aspecto positivo que a gente pode absorver do louco, do bobo, do trickster, né? Do arquétipo do trickster, do coringa, do bufão, do malandro, de Exu também. É quem dá caminho pra gente. Esse é o potencial dele, de nos possibilitar caminho para caminhar. Vida para percorrer, experiências para viver. Sair do lugar, colocar a gente em novos lugares melhores. Isso, pra mim, pelo menos, não sei pra você, mas pra mim é um potencial extremamente positivo. E eu tô aqui falando pra quem sabe não me apropriar um pouquinho mais disso tudo, né? Espero que eu tenha conseguido te convidar a fazer o mesmo. Vou encerrar esse áudio por aqui. A qualquer momento eu volto falando um pouco mais dele, ou não, às vezes eu posso, sei lá, semana que vem dar vontade de falar da carta 21. A gente vai lá pro final, da carta do mundo, não sei. Eu deixo livre, eu acordo e vejo o que me dá vontade de falar e foi isso. Hoje me deu vontade de falar do louco porque é necessário pra mim nesse momento. Então eu tenho feito isso, né? Eu resolvi fazer de uma forma criativa. Não ficar brigando, não ficar lamentando, não ficar ignorando. Criativamente, eu tô aqui produzindo um conteúdo e jogando aí no mundo. Não sei quem vai ouvir, não sei se alguém vai ouvir, mas tô jogando aí porque foi o jeito que eu encontrei. Hoje, tem várias outras formas que eu poderia fazer, né? Mas hoje foi a forma que eu encontrei de trabalhar essa energia em mim. Pra quem sabe, transformar um pouquinho ela dentro de mim. É isso. Espero que tenha feito sentido pra quem precisa. E vejo você, ou nos falamos, né? Melhor dizendo, no próximo episódio. Uma ótima semana pra você.